Bom dia. Presos envolvidos em esquema de agiotagem têm prisão temporária prorrogada. Você vai ver o apelo dos pais de uma criança autista que não tem como arcar com o tratamento. No estúdio, vamos falar sobre as manifestações e a forma correta de garantir os seus direitos. E mais, futebol. Pela Copa do Brasil, Sampaio Corrêa enfrenta hoje o Palmeiras. Hoje é 12 de maio de 2015. O Bom Dia Maranhão já está no ar. O Bom Dia Maranhão desta terça-feira começa falando da investigação de crimes de agiotagem. Todos os presos tiveram suas prisões temporárias prorrogadas. Ao vivo, o repórter Eduardo Ericeira tem outros detalhes sobre este assunto. Eduardo, bom dia. Essa prorrogação da prisão vale por quantos dias? Olá, Luciana, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. As prisões temporárias foram prorrogadas por mais 10 dias. O delegado-geral de Polícia Civil, Augusto Barros, declarou que só foi possível essas renovações, na verdade, dessas prisões, graças a uma representação feita pelo Ministério Público. Nessas operações, 6 pessoas acabaram sendo presas durante essa operação que foi desencadeada no dia 4 deste mês. Entre essas 6 pessoas que foram presas, foram 4 políticos, um agiota e um contador. Os prefeitos das cidades de Bacuri, Richard Nixon dos Santos e de Marajá do Sena, Edivan Costa, os ex-prefeitos de Zedoca, Raimundo Donato Sampaio, e de Marajá do Sena, Peraque Farias e Josival Cavalcante, mais conhecido como Pacovan, apontado nas investigações como agiota, tiveram, na verdade, as prisões prorrogadas. Como todos os outros, e ainda esse último, Pacovan, teve cerca de 7 milhões apreendidos. O contador da Prefeitura de Marajá do Sena, José Epitácio Muniz, o cafeteira, também vai continuar preso. Essas pessoas, todos esses 6 presos, foram indiciados pelos crimes de agiotagem e também desvio de dinheiro público. É com você, Dalciana. Obrigada, Eduardo. Bom dia, bom trabalho para você. Sem condições de arcar com o tratamento do filho, os pais de uma criança autista resolveram fazer um apelo. O custo de apenas um remédio chega a quase R$400 e dura apenas 15 dias. O medicamento, que possui o princípio ativo aripiprazol, é receituado em casos de pacientes com autismo. O problema para quem precisa tomar é exatamente o valor. Uma caixa de 10 miligramas custa em média R$340. Já o de 15 miligramas não sai por menos de R$560. Carlos Antônio, de 6 anos, é autista, mas depois que passou a tomar o remédio, a evolução do quadro é significativa. Carlos não conseguia sentar para poder fazer as terapias. Hoje eu levo o Carlos para terapia e Carlos consegue terminar a sessão. Então, o custo-benefício para o Carlos, depois do aripiprazol, que ele já faz uso desde janeiro, nossa, a vida dele mudou. Silvanira tem um filho que também possui autismo. Durante anos, ela luta tentando garantir a ele maior qualidade de vida, o que só foi possível após a administração do aripiprazol. Ele se expressa muito bem com os coleguinhas, ele já tolera outras crianças perto dele, brincar com ele, puxar ele, chamar ele para brincar. E assim, nossa, foi uma vitória. Tanto a Carla como a Silvanira só estão tendo acesso a este medicamento porque ele é amostra grátis e vem sendo disponibilizado pelos médicos que atendem os filhos delas. Esse remédio é tão eficaz que ele, por exemplo, é capaz de fazer com que o Carlos Antônio permaneça assim, sentado tranquilamente, jogando no aparelho celular. Tratamento este que até então vem sendo negado pela Secretaria de Estado da Saúde, que não quer fornecer este remédio. Muito fácil você dizer que um médico pode passar outro remédio para o seu filho. Não, passa outro remédio que não é uma receita de bolo, é uma vida. É uma vida que está sendo tratada aqui. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o medicamento, cujo princípio ativo é o aripiprazol, ainda não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde, o SUS. A Secretaria ainda informou que está aguardando a inclusão do medicamento na lista do SUS. A nota diz também que atualmente a FEME oferece vários tipos de medicamentos para epilepsia e autismo, de acordo com protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS.
E será aberta hoje a programação da Semana Estadual de Combate à Homofobia em São Luís. Os objetivos desta ação são promover debates sobre a retirada da homossexualidade da classificação internacional de doença da Organização Mundial de Saúde em 17 de maio de 1990. O evento, que tem como tema Estado laico, uma questão de direitos e cidadania, acontece até domingo. A entrada é gratuita. No próximo bloco você vai ver, é cada vez maior o número de manifestações em várias cidades do país, inclusive na capital maranhense. Agora são 7h38. Você confere imagens ao vivo da Praça Maria Aragão, em São Luís. Em Imperatriz, as obras do Distrito Industrial estão atrasadas. O setor, que já sofre os efeitos da crise econômica no Brasil, espera incentivos do governo para superar as dificuldades. O trabalho, que começou em fevereiro do ano passado, teve como primeiro prazo de entrega dezembro de 2014. O projeto, que saiu do papel depois de quase 30 anos de espera, tem um investimento milionário. Pelo menos 56 empresas já entregaram projetos para se instalar na área. E com o atraso, o setor da indústria acaba sendo prejudicado. A indústria de Imperatriz, ela perde com esse atraso. A nova fase da obra inclui uma área de 70 hectares dividida em 50 lotes. Estes mais definidos e bem distribuídos, já que o objetivo é não atender somente à indústria. O parque industrial também inclui a demanda de diversos setores empresariais, como comércio e serviços. Isso transformará o distrito em uma espécie de condomínio industrial. Mas basta olhar para ver que a concretização destes benefícios está longe de acontecer. No espaço da obra, pouca coisa mudou. Sem aonde colocar as indústrias, nós não temos indústrias. E precisamos de um lugar adequado para isso, onde não tenha residências próximas, onde de fato a gente tem uma estrutura voltada para a indústria. Confira agora as vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira pelo Cine. Estão abertas vagas para agente de microcrédito, atendente de balcão, auxiliar de marceneiro, auxiliar financeiro, confeiteiro, costureira geral, cozinheiro de restaurante, eletricista de automóveis, empregado doméstico nos serviços gerais, garçom, marceneiro, mecânico de refrigeração, padeiro, vendedor interno, vendedor pracista. Para as pessoas com deficiência, estão disponíveis vagas para auxiliar de crédito, cobrador de transportes coletivos, exceto trem, mecânico de refrigeração, servente de obras e técnico em segurança do trabalho. O cadastro pode ser feito presencialmente, levando carteira de trabalho, identidade, CPF e certificados originais de escolaridade. O Cine de São Luís está localizado na Rua da Paz, número 316, no centro de São Luís, na capital. Outras informações também pelo telefone 0800 980 300. E agora, economia. A Bovespa teve alta de 0,08%, com 57.197 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve alta de 2,31%, cotado a R$ 3,05. O peso argentino teve alta de 2,58% e vale 34 centavos. Já o euro também seguiu a tendência e teve alta de 3,2% e vale R$ 3,44. É cada vez maior o número de manifestações em várias cidades do país. Em São Luís não é diferente. Insatisfeitos com a falta de infraestrutura de ruas e avenidas, transporte público e falta de segurança, muitos têm reivindicado de várias formas. Mas será que essa é a maneira correta de garantir os seus direitos? Sobre esse assunto eu converso agora com a professora doutora em Ciência Política, Joana Coutinho. Bom dia, professora. Bom dia, Nelciane. Bom dia a todos em casa. Em todo o país, a gente acompanha, pelo menos uma vez por semana, a notícia de uma manifestação. Aqui na capital, às vezes, 2 manifestações no mesmo dia. Nas estradas, os índios também fecham a BR. Essas manifestações significam que a população está perdendo a paciência para ver os seus problemas resolvidos? Ou talvez mais consciente dos seus direitos, né? De procurar, de buscar os seus direitos. Eu acho que a gente tem que pautar que são manifestações distintas, né?
que estamos vivendo hoje no país. Tem as manifestações essas que você está colocando, que são reivindicações de direitos que têm sido cada vez mais alvitados, como a questão dos índios, a questão da moradia, a questão do transporte público, e que as pessoas, obviamente, têm todo o direito e se sentem compelidos, inclusive, a saírem nas ruas para se manifestarem. Isso é extremamente positivo. E elas vêm se tornando cada vez mais frequentes, né? A gente teve as diretas já em 84, teve assim, a grande repercussão do impeachment em 92, né? Em 2012, a dos 20 centavos, e parece que elas têm cada vez mais se tornando frequentes. O que está mobilizando essa população? Então, acho que são coisas distintas, né? Primeiro, em 84, lembrar a campanha das diretas já, ainda estávamos vivendo um regime ditatorial, né, a ditadura civil-militar, e as pessoas iam nas ruas pedindo, exigindo o direito de se manifestarem, de se organizarem, eleições, etc. Em 1992, que é toda a campanha do impeachment, tem a ver, obviamente, com o tipo de governo que foi estabelecido com a eleição do Collor de Mello, né? São duas coisas diferentes, eu diria. E, obviamente, porque a promessa do Collor de ser o caçador de marajás não se concretizou. Na verdade, ele era o próprio marajá. Foi um escândalo também. Foi um escândalo político, que é muito diferente das manifestações, de parte de manifestações que se vê hoje na sociedade brasileira pedindo impeachment da Dilma, da presidenta Dilma Rousseff, que não tem nenhum fundamento jurídico, enfim. Na sua avaliação, as pessoas têm falado muito sobre esse impeachment, mas será que elas realmente têm consciência do que estão pedindo? A maioria não sabe nem o que significa o impeachment, essa é a grande questão. Tem uma grande insatisfação, obviamente, por todas as denúncias de corrupção, que envolve, né, Petrobras e tudo mais, Mensalão. Mas também essas manifestações são manifestações muito seletivas, né? Porque ao mesmo tempo que é um discurso moral contra a corrupção, a exigência de uma de punição a uma corrupção específica do PT, que envolve o PT. Sim. E todas as denúncias de corrupção que envolvem o PSDB e outros partidos não se toca. Essas manifestações que têm sido, no meu ponto de vista, antidemocrática, à medida que impede o discurso da presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, não é? Com os panelaços. No dia da apresentação do programa do Partido dos Trabalhadores na TV, também manifestações com panelaço, o que significa pouca capacidade de ouvir o outro. E falam, inclusive, a respeito também da volta do regime militar, quer dizer, um disparate que as pessoas estão propagando essas informações, muitas vezes propagam em rede social e parece que não tem noção realmente do que estão pedindo, né? Algumas pessoas, eu diria que têm noção do que pedem, né? Alguns deputados, tipo Bolsonaro, eles sabem muito bem o que representou, né, o regime militar. E muitos realmente não sabem, não têm ideia do que foi o regime militar. E o que significa um regime democrático que permite, inclusive, que eles vão às ruas se manifestarem. O perfil desses manifestantes também mudou? Várias pesquisas têm demonstrado que boa parte destes manifestantes dos quais estamos falando neste momento, a maioria é classe média, recebem mais de 10 salários mínimos. Isso não significa que não tenha parte da população de trabalhadores extremamente insatisfeitos e que não tem uma organicidade, e por isso pode aderir um momento ou outro a essas manifestações. Mas a grande maioria é uma classe média insatisfeita, muito contrário, por exemplo, aos programas sociais implementados pelo Partido dos Trabalhadores nos últimos anos, contra a Bolsa Família, enfim, contra os direitos conquistados pelas empregadas domésticas, contra o Mais Médico, mais a favor de importar empregadas domésticas das Filipinas. Nós temos, inclusive, imagens de algumas manifestações que nós temos acompanhado, né, ao longo desse ano de 2015, com cartazes, pedindo iluminação pública, pedindo melhoria da infraestrutura. Na sua avaliação, esse tipo de situação surte um certo efeito entre as autoridades?
Eu acho que quanto mais mobilização, quanto mais manifestação, melhor, né? As autoridades podem se sentir, enfim, incomodadas com várias manifestações que impedem, por exemplo, o ir e vir. E isso, obviamente, em um determinado momento vão ter que tomar alguma providência. Ok. Professora doutora em Ciência Política, Joana Coutinho, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada a vocês pela oportunidade. Okay. E você vai ver a seguir, tem futebol e as últimas informações sobre o jogo entre Sampaio e Palmeiras. Agora são 7h51. O Bom Dia Maranhão volta daqui a pouco. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT, informou por meio de nota aos usuários do Sistema de Transporte Coletivo da capital e região metropolitana que, em função da realização da transferência dos dados do sistema de bilhetagem atual para o novo sistema com biometria facial, os serviços de compra, recarga e consulta de saldos ficarão suspensos das 7 horas da noite desta sexta-feira, dia 15, até a 0 hora da próxima terça-feira, dia 19. Mas a utilização dos créditos para embarque nos terminais de ônibus permanecerá normal nesse período. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Uma massa de ar seco ganha força e garante um dia de sol e sem chuva em grande parte da região. Há previsão de chuva fraca a qualquer hora somente no litoral. Vamos ao mapa. Em Colinas, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Chapadinha, Imperatriz e Barra do Corda, a máxima atinge 34. Em Barão de Grajaú, máxima de 35, também em Caxias. Em São Luís, mínima de 23 e máxima de 32 graus. E a cidade de Codó se prepara para os festejos juninos. E as tradicionais quadrilhas estão com ensaios intensos para fazer bonito na festa. De segunda a sábado, os quadrilheiros se reúnem na quadra da escola Ananias Murar para aprender os passos que são dirigidos por Marcos, Frank e Francinaldo. Os ensaios por aqui estão a todo vapor e o que não vai faltar é alegria, empolgação e muito arrasta-pé. Por ser a única quadrilha com banda ao vivo da região, os músicos capricham nas músicas que hoje fazem sucesso em todo o Brasil. É uma satisfação, é uma alegria que contagia a gente, não só a mim como a todos os integrantes. É muito bom mesmo. Para o coordenador, não basta só dançar. Passar energia ao público é mais que fundamental. Um grande show, além de uma banda bem preparada, as coreografias, as danças bem organizadas para um grande show que vai haver esse ano. E as pessoas vão ficar emocionadas em ver a quadrilha Mandacaru dançar como todos os anos. Os coreógrafos se esforçam ao máximo para que tudo saia perfeito no dia das apresentações. É por isso que cada detalhe dos brincantes é observado à risca. Nada pode sair errado, pois a quadrilha depende de alinhamento, sincronismo e muito gingado. Olha, galera de casa, pode esperar que esse ano a Mandacaru vem com muita novidade. Mandacaru, uma das mais antigas da cidade, que nasceu no desejo de brilhar nos arraiais. Hoje, a quadrilha faz apresentação por todo o Maranhão e também é a mais requisitada todos os anos na capital Teresina, Piauí. E agora futebol. Pela Copa do Brasil, hoje tem Sampaio Corrêa e Palmeiras. Ao vivo, o repórter Garcia Júnior tem os detalhes. Bom dia, Garcia. Será que o Sampaio Corrêa vai se intimidar com o Palmeiras? Não, acredito que não. Bom dia, Dalciano. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham. Sampaio não pode se intimidar. Afinal de contas, quem estreou no Campeonato Brasileiro no último sábado, vencendo no Barradão o time do Vitória, não pode ter medo de jogar contra o time do Palmeiras. Afinal de contas, no ano passado o Vitória era de uma primeira divisão. Acho que o Sampaio tem todas as possibilidades de trazer um grande resultado. Continua o técnico interino Arlindo Maracanã. O Léo Condé, por enquanto, ainda não assumiu. Vai ficar apenas no setor de cadeiras, observando o time boliviano, que entra em campo apenas com o lateral esquerdo, o William Simões. Sentiu uma distensão, não vai jogar, mas o Raí também é titular, um jogador experiente e pode sim fazer uma grande apresentação daqui a pouquinho contra o time do Verdão. A partida começa 21h50 em São Paulo, Daciano.
Garcia, então não são mudanças muito bruscas na escalação desse time, né? Não, só apenas o Arlindo, só apenas o William Simões que não joga, né? Entra, ele sentiu uma distensão, não tem a mínima possibilidade, mas o Raí, eu confirmo para você, um jogador experiente, ele atua tanto de lateral esquerdo como também de meia. Não haverá nenhum problema, não. Garcia Júnior, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia para você, boa sorte também ao Sampaio, né? E o Dia Mundial das Comunicações, celebrado dia 17 de maio, teve suas comemorações antecipadas em Imperatriz. No pátio da Catedral de Fátima, o bispo, padres, profissionais da imprensa e representantes da Pastoral Familiar. Foi durante a celebração antecipada do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Que acontecerá na festa da Ascensão do Senhor, que é dia 17, mas na nossa diocese a gente antecede agora para o dia 11, para homenagear os meios de comunicação social. Refletindo o tema proposto pelo Papa Francisco, comunicar a família, ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. A comunicação, né, é o sinal visível da revelação de Deus. O que nós comunicamos? Comunicamos o amor, a alegria, o reino de Deus. O tema motivou a Pastoral da Comunicação a buscar um apoio importante para a reflexão, a Pastoral Familiar. É de fundamental importância, né? Dado ao fato de que a família, nós entendemos que é a primeira sociedade que o ser humano conhece, a primeira escola, a primeira igreja, e a comunicação é essencial. O casal Mauro e Ivanete Ornelas falou durante o encontro sobre uma atividade da Pastoral Familiar ainda nova na diocese, mas que cresce rápido. O movimento de casais em segunda união. Para nós é de fundamental importância, né, que a rede de comunicações, de uma forma geral, esteja preocupados também em informar o que a nossa igreja tem a nos apresentar enquanto pastoral familiar, enquanto agente de pastoral. E neste momento tão voltado aos casais em segunda união, né, que são pessoas que muitas vezes, por falta de informação sobre o tema, se afastam da igreja. A programação terminou com uma homenagem aos profissionais da imprensa. E você pode rever logo mais na internet todas as reportagens da edição de hoje do Bom Dia Maranhão, bem como a entrevista em estúdio na íntegra. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal idifusora.com. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã.